Eu tô de volta aqui com o segundo tempo do Educadora de Manhã. Seguimos juntos até as 9 da manhã desta sexta-feira. E agora para repercutir um assunto nacional que está dando o que falar e tem gerado muitas dúvidas, inclusive. Essa semana, o Tribunal de Justiça, essa semana, o Superior... Meu Deus, minha gente, vamos voltar a fita aqui, hein? 8h10... De volta com o segundo tempo e para falar sobre um assunto que tem repercutido muito essa semana. Viu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde. A decisão entende o seguinte, que esse rol de procedimentos definidos pela agência é taxativo. Ou seja, os usuários não teriam o direito a exames e tratamentos que estão fora da lista. E muitas pessoas que têm plano de saúde, muitas vezes dependem justamente desse tipo de tratamento, estão receosas. Quem vai conversar conosco, explicar essa decisão, é o advogado Pedro Quagliato. Ele é especialista em direitos do consumidor e tem mais detalhes com relação a esse assunto. Pedro, bom dia, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você explicasse essa decisão. Muitas pessoas podem se sentir diretamente prejudicadas ou até mesmo serem prejudicadas, mas é possível questionar isso judicialmente, individualmente? Pedro, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer participar do programa. Mariana, essa decisão pegou todo mundo de surpresa. É uma decisão altamente impactante para a nossa sociedade, altamente preocupante essa situação. Resumidamente, a ANS, que é a Agência Nacional que regula a saúde suplementar no Brasil, que regula o funcionamento dos planos de saúde, ela divulga e atualiza a cada 2 anos uma lista que são os rolos de procedimentos, exames e consultas obrigatórias que os planos de saúde devem fornecer. Esse rol é chamado de rol em eventos em saúde, são aqueles procedimentos indispensáveis que os planos devem fornecer. Até então, até anteontem, 2 dias atrás, esse rol era visto pelo judiciário como meramente exemplificativo, que significa, era meramente uma referência e, consequentemente, outros procedimentos, exames e tratamentos que não estivessem incluídos neste rol poderiam ser exigidos pelos segurados, pelos beneficiários dos planos de saúde. Acontece que 2 dias atrás, o STJ, numa decisão altamente polêmica, acabou batendo o martelo por 6 votos a 3 e decidiram que esse rol ele passa a ter não mais aquele caráter que eu chamei de exemplificativo, ele não é mais apenas uma referência para os planos, mas ele passa a ter um caráter que a gente chama de taxativo, ou seja, restritivo. Resumindo, os planos não são mais obrigados a fornecerem outros tratamentos, outros procedimentos ou medicamentos que não estejam expressamente previstos neste rol. Felizmente, Mariana, a decisão abriu brecha para algumas exceções. A gente entende que essas exceções elas vão ser muito mais específicas e criteriosas do que anteriormente, tá? Do que quando o rol era considerado exemplificativo ou referência apenas, mas ainda existem exceções. Exceções, quais são elas? Primeiro, para tratamentos oncológicos, tratamentos de câncer, os pacientes que necessitarem de medicamentos para o tratamento de câncer, mesmo que não estejam previstos no rol, elas vão poder exigir do plano o medicamento de câncer, o tratamento oncológico fora do rol. Segunda exceção importante que foi colocada na decisão do STJ, tratamentos off-label. Tratamentos off-label são aqueles tratamentos, aqueles remédios que não foram propriamente desenvolvidos para aquela doença, mas que são comprovadamente eficazes para aquela doença. Por exemplo, um medicamento, um tratamento que foi desenvolvido para Parkinson, mas que também tem eficácia comprovada para Alzheimer.
o paciente de Alzheimer vai poder exigir dos planos o tratamento off-label, mesmo que o tratamento não esteja previsto no plano para aquela doença. Lembrando que a lista de procedimentos da ANS, ela prevê as doenças e os tratamentos. E ela prevê tratamentos especificamente para cada doença. Tem doenças que, mesmo não tendo tratamento ali naquele plano, naquela lista, ela pode exigir o tratamento considerando essa nomenclatura off-label. Terceira e última exceção, tratamentos que não estejam no rol, mas que sejam recomendados pelo Conselho Federal de Medicina ou por estudos comprovados pela medicina baseada em evidências. Então, se a pessoa, o indivíduo beneficiário do plano de saúde precisar de algum tratamento, que mesmo não estando na lista, é indispensável, é insubstituível para a sua saúde, para a manutenção da sua própria vida, num caso excepcional, infelizmente excepcional, a pessoa vai poder pleitear e exigir do plano de saúde esse tratamento, desde que tenha estudos científicos comprovando a sua eficácia. Pedro, estava aqui acompanhando você falar, eu acho que esses 3 pontos já trazem, de certa forma, um alívio para muitas pessoas que têm, então, e são acompanhadas por planos de saúde e têm esses procedimentos que estão, né, fora dessa lista. Mas e o paciente que está fazendo um tratamento, por exemplo, específico, vamos colocar aqui uma situação hipotética, e ele poderia ser prejudicado com essa decisão. Quando se trata de saúde, a gente pensa que se ele tiver que judicializar isso, a resposta da justiça tem que ser mais breve, né? O quanto antes, inclusive, essa causa deve ser discutida e analisada, porque a gente está falando muitas vezes até do risco à saúde desse paciente, né? Perfeito, Mariana. Apesar da decisão ter deixado essas brechas, essas exceções, existe uma preocupação porque a gente percebeu que a tendência é o judiciário restringir mais e mais as situações em que o paciente pode exigir e pode utilizar um medicamento ou tratamento fora do rol da ANS. Eu tenho sido muito questionado pelos meus clientes nos últimos 2 dias, desde que esse processo foi em pauta para julgamento. Desde quarta-feira, os meus clientes estão bastante preocupados e eu acredito que seja uma preocupação geral. Pessoas com processos em andamento, pessoas que estão hoje obtendo ou tendo fornecimento de algum tratamento por via judicial, através de uma liminar. Essas pessoas podem sim ter o seu processo impactado por essa decisão do STJ de quarta-feira. Ou seja, um processo que tem hoje uma decisão favorável, essa decisão pode ser reformada, já que uma decisão liminar, ela é só provisória, ela é temporária, ela não é ainda definitiva. Então, processos em tramitação certamente poderão ser afetados. Processos já julgados, processos já encerrados, eu entendo que não há impacto, que não há interferência dessa nova decisão em processos que já transitaram em julgado, já definitivos. Tá? Isso aí tem a segurança jurídica das decisões já transitadas em julgado, ou seja, decisões que não comportam mais recursos. Agora, novos processos e processos em andamento podem ser afetados. Então, a situação é preocupante. Agora, o desafio dos advogados e dos pacientes é tentar enquadrar a sua situação em uma das situações das exceções que a decisão está prevendo. Esse é o desafio. Eu vi, inclusive, que uma preocupação seria a consequência da sobrecarga até mesmo do SUS diante dessa situação. Mas quem paga, por exemplo, o plano de saúde, é óbvio que quer ter o seu tratamento coberto. Diante dessa decisão, Pedro, eu queria que você falasse, né? O que você recomenda para quem, por exemplo, vai ter o tratamento afetado? Uma conversa, num primeiro momento, com o plano de saúde ou já entrar com um processo, né? Questionando isso na justiça, até para trazer uma agilidade nessa questão. Perfeito. Minha recomendação seria os beneficiários, primeiramente, verificarem se o seu tratamento está incluído no rol da ANS ou não. Acho que seria algo a ser feito, tratamento. A segunda recomendação seria fazer a solicitação ao plano do seu tratamento, do tratamento que a pessoa necessita.
Se o plano der uma negativa, você pode ajuizar uma reclamação junto à própria ANS, que vai verificar se a negativa é ou não legal ou válida. Agora, se o paciente se sentir realmente prejudicado a ponto de ter a sua saúde em risco, ele pode e deve recorrer ao PROCON ou até mesmo ao Poder Judiciário, que vai analisar a sua questão, a questão caso a caso, se a sua situação se enquadra ou não nas exceções, nas situações excepcionais. Preventivamente, Mariana, o que a sociedade deve fazer como um todo é, a partir de agora, acompanhar, monitorar a atualização dessa lista da ANS. Essa lista ela sofre uma atualização apenas a cada 2 anos. 2 anos é muito tempo para a medicina, que está constantemente desenvolvendo novos tratamentos, novos remédios, novos procedimentos. Então, acho que a exigência da sociedade como um todo, nesse momento, deve ser, principalmente agora, já que o rol vai ter esse caráter taxativo, exigir que esse rol seja atualizado periodicamente, com uma periodicidade mais curta, inferior a 2 anos, algo como 6 meses, ou no máximo a cada 1 ano. A última atualização que esse rol teve, oficial, foi em 2018 para 2019 e 2020. Então, o rol está agora prestes a ter uma nova atualização, mas, no meu entender, esse rol deve sofrer sempre novas atualizações, todas as vezes que novos tratamentos sejam aprovados e reconhecidos e desenvolvidos pela medicina. Com certeza. Pedro, muito obrigada, viu, pelo bate-papo, uma entrevista esclarecedora que traz aí os principais pontos dessa decisão e como é possível recorrer dessa questão. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no programa. Ótimo dia para você. Obrigado, Mariana. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todos os ouvintes. Pedro Quagliato, que é advogado, especialista em direitos do consumidor, trazendo essas informações no que diz respeito ao que é possível fazer diante dessa decisão que pode atingir muitas pessoas, mas cabe recurso, individualmente falando, Essa foi uma decisão, então, do Superior Tribunal de Justiça e gerou muitas dúvidas no decorrer desta semana. 8h mais 22 minutos. Vamos seguir falando sobre saúde, sobre a situação do caso da varíola dos macacos. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou uma nota técnica para orientar hospitais, clínicas e demais serviços de saúde sobre os procedimentos que devem ser feitos nos casos envolvendo a varíola dos macacos no nosso país. Então, essa nota, ela traz aqui algumas recomendações de que seja mantida uma distância mínima de 1 metro entre os leitos dos pacientes, a acomodação em quarto privativo e bem ventilado, e isolamento dos infectados até o desaparecimento das crostas, das lesões e instalação de barreiras físicas em áreas de triagem de casos suspeitos. Lembrando que ontem a gente teve aqui a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil e é no estado de São Paulo, na capital. Não tem um tratamento específico ainda, mas de forma geral, os quadros clínicos